marco principal para a reforma. E nós, como cristãos protestantes, a gente de alguma forma é herdeiro dessa história que começou então lá na Alemanha e veio tomando conta da Europa, veio mudando e foi chamado então de cristianismo reformado ortodoxo. Por que nós temos que dizer isso? Porque hoje nós temos cristianismo de tudo que é jeito. E algumas coisas não são nem reformadas já, mas nós não vamos falar desses cristianismos, vamos falar apenas do reformado. O cristianismo reformado, então, ele foi, desde que ele passou a ser conhecido e oficialmente postulado, ele se coloca sobre 5 pilares, que às vezes você vai ouvir que são chamados de os solas da reforma. Como nós falamos português e não latim, então eu prefiro chamar de os 5 somente da reforma. Então toda igreja protestante reformada, ela tem a sua teologia baseada em 5 pilares. Esses pilares são somente fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares da igreja reformada. Quando ela foi formulada, então, por esses teólogos, eles chegaram à base de que precisa ser dessa forma. Então você vai ver que o cristianismo mais difundido antes da reforma, ele não era só baseado na graça, ele não era só baseado na fé, ele não era baseado só na Escritura, ele não era baseado só em Cristo e ele dava glória a muito mais coisas do que somente a Deus. Então, quando veio a reforma, eles estabelecem esses 5 pilares. E por que eu pensei nesses 5 pilares? Porque um deles, na verdade todos são essenciais para mostrar a saúde do meu cristianismo. Mas tem um deles que faz a diferença total na minha vida, que é o somente a fé. Esse é extremamente complexo. Eu acho que poucas coisas são tão difíceis de explicar como a fé. Talvez a Trindade seja uma coisa muito difícil de falarmos e explicarmos. Mas a fé é um elemento extremamente importante. Por quê? Bom, quando surge o cristianismo protestante, há uma descoberta aonde diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não tem mais nada? Lembra que eu falei? É somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, glória somente a Deus. Não tem mais nada. Então esse elemento fé, que parece meio trivial, se eu perguntar para você o que é fé, provavelmente você vai dizer, não, eu mais ou menos entendo o que é fé. Mas ele é extremamente importante para a qualidade da nossa vida com Deus. Quando Lutero entendeu isso, lendo Romanos e ainda buscando em outros lugares, a teologia reformada, então, fica com esse pilar extremamente importante, a fé. Por isso que todo cristão reformado, ele pode dizer que ele é salvo pela graça mediante a fé. Mas que elemento é esse fé? Será que é uma fé onde a gente diz assim, não, eu acredito, logo se eu acredito está tudo certo? Mas a fé que fala na Bíblia, ela está muito mais complexa do que apenas acreditar, tanto que Tiago, quando está escrevendo a sua carta, alguns teólogos dizem que Tiago e Paulo se contrapõem, em momento algum eles fazem isso, porque eles tratam do elemento obras em momentos diferentes, são bem distintas da forma como eles tratam. Algumas pessoas, não, mas está em conflito. Não está em conflito. Mas Tiago, quando escreve a sua carta, ele chega ao ponto de dizer assim, você tem fé? Mostre-me a tua fé sem as obras, eu mostro a minha pelas obras. Então tem esse elemento fé, onde a fé tem um elemento mais do que só crer, porque ele chega ao ponto de dizer assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Então fé não é somente saber que existe, porque isso é diferente. Eu não estou vendo Caxias do Sul nesse momento, mas eu tenho fé que ela existe, e ela está a 40 e alguns quilômetros daqui. E eu tenho fé que lá está a minha casa. Mas é diferente da fé que eu tenho em Deus. Então esse elemento, quando ele é mal compreendido por nós, ele se torna extremamente danoso, porque às vezes nós, considerados os reformados,
corremos o risco de termos uma fé que é só apenas acreditar. O que é fé segundo as Escrituras? Afinal de contas, é mais um dos pilares da reforma, somente a Escritura. Então vamos olhar na Escritura o que é esse elemento fé. Para isso eu vou usar um livro, um capítulo inteiro de um livro, bem específico, do qual eu acho que é o capítulo que mais explica e expande o conceito fé. Claro que eu poderia usar outros versículos, como eu falei, tem esse aqui de Tiago, eu poderia usar Romanos, eu podia usar um monte de outros versículos, mas eu escolhi olhar um texto específico e tentar entender como fé é explicada nesse versículo, e eu acho que à medida que eu leio isso, a minha fé ela se torna mais madura. Então nós vamos lá para o livro de Hebreus. Então, enquanto você abre teu livro lá, a tua Bíblia no livro de Hebreus, eu vou explicar um pouquinho sobre como eu olho, como eu vejo o livro de Hebreus montado. Então o livro de Hebreus, ele é um livro bem peculiar no Novo Testamento, porque ele é um livro que nós não sabemos quem escreveu. Ficou anônimo. Nós não sabemos. Algumas pessoas cogitam que foi Paulo. Embora ele tenha alguns elementos paulinos, ele não parece ser uma epístola paulina. Aí então, algumas pessoas acham que foi Barnabé, outras pessoas acham que foi Áquila, e alguns acham que foi mulher. Porque afinal de contas, depois de 13 capítulos, ele termina lá dizendo assim, essas foram as breves palavras. Caramba, 13 capítulos, breves palavras. Eu acho que foi uma mulher que escreveu o livro de Hebreus. Imagina, falou. Ó, isso foi o que eu quis resumir. Tá, peraí. Esse é o resumo? Imagina o conteúdo todo do negócio. Então, a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Isso não tira o mérito desse livro e não o torna menos canônico. Apenas explica que alguém inspirado por Deus escreveu esse livro e não colocou seu nome lá. E não foi atribuído nenhum tipo de autoria para esse livro. Ele foi escrito provavelmente na segunda metade da década de 60 depois de Cristo. Tá? Então, entre 65 até meados do ano 70 é a provável data em que esse livro teria sido escrito. Tá? E algumas pessoas dizem que esse livro foi escrito em Roma. Por isso também a atribuição a Paulo, porque nesse período Paulo estava em Roma. Paulo morre em 69, quando Nero persegue a igreja e faz a decapitação de Paulo, porque ele era um cidadão romano, então ele merecia uma morte digna, por isso a morte dele é por decapitação. Mas, por quê? Porque no capítulo 13, versículo 24, quando ele está encerrando o livro, ele diz assim, os da Itália te mandam saudações. Só que podia ser qualquer cidade que tivesse algum tipo de escritório italiano, afinal de contas Roma governava tudo. Então, podia ser de Jerusalém, podia ser de Roma, podia ser de Antioquia, podia ser de qualquer lugar de Éfeso, qualquer lugar que tivesse um escritório italiano, onde tivesse ali pessoas italianas, e diz, os da Itália te mandam lembranças. Não necessariamente quer dizer que esse livro tenha que ter sido escrito em Roma. Então, explicado um pouquinho sobre como esse livro surgiu, ele foi dividido, porque afinal de contas você sabe, como nós temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos, isso aqui veio muito depois, tá? A pessoa que escreveu, ela não escreve capítulo 1, versículo 1. Quando você vai escrever uma carta ou alguma coisa assim, você não fica colocando lá capítulos e versículos. Os capítulos e versículos surgiram muitos anos depois para facilitar a memorização. Então é por isso que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então esse livro foi dividido em 13 capítulos. E quando eu olho para esses 13 capítulos, eu vejo mais ou menos uma lógica. Onde eu vejo que do capítulo 1 ao capítulo 4, o autor de Hebreus está falando sobre a soberania ou a supremacia de quem é Cristo. Hebreus é um livro que começa com uma descrição de Cristo extremamente importante. Se você quer saber quem é Jesus, vá lá em Hebreus, começa o capítulo 1 e ele vai dizer quem é esse Cristo. Então, do 1 ao 4, ele vai falando que Cristo é supremo, é superior à antiga aliança. Afinal de contas, esse livro tem o nome de Hebreus porque foi escrito para judeus que foram espalhados. Então, explicando a fé cristã para judeus, explicando que acreditar em Cristo não é abandonar a antiga aliança de Deus.
Então ele vai falar que Cristo é superior àquela antiga aliança. Ele é a revelação máxima daquela antiga aliança. Do capítulo 5 ao capítulo 10, vai mostrar que a obra de Cristo é muito superior à lei. É muito superior a qualquer coisa que o Antigo Testamento pudesse ter feito. E por fim, então, terminando do capítulo 11 ao capítulo 13, ele mostra que a vida cristã precisa refletir a superioridade de Cristo e da obra de Cristo. Então, é um incentivo a nós desenvolvermos uma vida santa e digna diante de Deus. Para mim, quando eu olho o livro de Hebreus, essa é a separação que eu vejo. A primeira parte, então, do capítulo 1 ao capítulo 10 é a doutrina, do capítulo 11 ao capítulo 13 é a prática. Afinal de contas, nós não podemos nunca, jamais, separar aquilo que o cristão acredita daquilo que o cristão pratica. Esse eu vejo que é um problema do nosso cristianismo moderno, onde o cristão ele diz que ele é cristão, mas você acompanha o dia a dia dele e você diz assim, nossa, você está mais para pagão. Porque ele pensa que não precisa ter uma vida santa, ele não precisa ter uma vida digna, ele não precisa fazer as coisas corretas, ele pode levar a vida no oba-oba do jeito que ele quer. Só que você olha o Novo Testamento, você vai descobrir que não. Paulo, por exemplo, em geral, ele faz meio a meio, metade doutrina, metade prática. Nunca a doutrina do cristão deve estar separada da vida do cristão. Então, se eu digo que eu não roubo na prática. Se eu não adultero na prática. Eu não mato, eu não mato na prática. Então é isso que o livro de Hebreus vem nos mostrar. Dito isso, abra Hebreus capítulo 11. É o início da prática. Então, para você ver, quando eu olho para Hebreus 11, para mim o que ele vai falar aqui é como nós vamos praticar a fé em Jesus Cristo. Então a fé, primeiro elemento, guarda aí, a fé é um elemento praticável. A fé não é um elemento que deve ficar na minha cabeça e eu vou explicar essa fé filosofalmente. Isso quem gosta de fazer é teólogo. Mas em geral o teólogo gosta de sentar numa cadeira e ficar filosofando, enquanto tem gente passando fome e passando problemas ao redor dele. Mas ele gosta de filosofar. Fé não é para ficar filosofando. Fé é algo que vai me levar à prática do cristianismo. O que Tiago também concorda. A fé leva a obras. Obras que Deus preparou, segundo Paulo, fala em Efésios 2,14. Obras que de antemão Deus preparou para que nós fizéssemos. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Chegou lá? É um capítulo comprido, tem um monte de nome aí. Nós vamos lê-lo todo, sim. Tá bom? Então, eu vou começar aqui, você acompanha aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus.
Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e em avançada idade, recebeu o poder de gerar filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como estrelas do céu, tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses viveram pela fé, morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó também, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses dos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Um capítulo inteiro falando de fé. Esse foi um excelente panorama do Antigo Testamento, onde ele começa com Abel e ele vai terminando até os profetas. E ele diz que todas aquelas pessoas do Antigo Testamento viveram pela fé. Versículo 6 do capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é importante nós termos fé. E é importante nós entendermos o que é essa fé.
Porque se nós não entendemos o que é a fé de um jeito correto, nosso cristianismo talvez não possa ser chamado de cristianismo. Porque a qualidade do meu cristianismo está automaticamente ligada à minha fé. Então eu quero olhar para esses versículos com você e quero dar uma olhada. Primeiro, então, o autor sabe que o processo de depuração da fé é complexo e difícil. Ele não está negando aqui. Ele não está dizendo assim, não, viver por fé é o seguinte, cara, é oba-oba. Viver por fé é acreditar, sentar na tua cadeira e só colher bênção. Ele não está falando isso. Ele diz que todas essas figuras aqui tiveram que passar por provações extremamente difíceis, porque essas provas, como o Tiago fala, tende por motivo de toda alegria o passar por muita provação. A provação produz uma fé e essa fé vai produzir uma maturidade cristã. Então o autor sabe que ter uma fé madura não é um processo moleza, não é um processo qualquer. É um processo extremamente difícil e dramático, porque ele diz aqui que é muito dramático esse processo como um todo. Ao mesmo tempo, ele diz que o resultado da fé é produzir pessoas maduras em seu relacionamento com Deus. E o que significa ser maduro no seu relacionamento com Deus? Ele explica desde o princípio: enxergar aquilo que as outras pessoas não veem. Por isso, o cristão vive pela fé. E a fé faz com que eu enxergue aquilo que as outras pessoas não veem. Por isso que, em geral, o cristão é chamado de maluco, de doido. Por quê? Porque ele está vendo o que outras pessoas não veem. Esse é o processo da fé, é gerar uma maturidade tão grande entre nós que vai nos fazer enxergar aquilo que as outras pessoas não veem. Olhar além do óbvio. Ele vai dar 2 aspectos aqui de uma fé. Então ele vai falar assim, a fé no Antigo Testamento ela foi mal interpretada. Tão mal interpretada a fé do Antigo Testamento, que ela fez com que os judeus montassem um código de regras extremamente rígido. E eles diziam que quem obedecia esse código era a pessoa que tinha fé. Ele vai dizer, está equivocado isso. Fé, ela não é o resultado de uma lista de obras rigorosas e uma vida extremamente afastada de qualquer coisa. Isso não é fé. Ele vai começar dizendo isso. Fé é certeza daquilo que não vemos. Certeza eu chamo de convicção. Convicção, para mim, ela satisfaz a desconfiança. Então, fé significa desfazer da desconfiança. Fé em Cristo significa confiar plenamente nele. Esse é o maior problema do cristianismo hoje. O cristianismo do século XXI, ele até tem Jesus, mas o tanto de coisa que tem sido agregada junto com Jesus que faz com que alguns cristãos, dentro de suas igrejas, façam e pratiquem umas bizarrices que você diz assim, isso não tem base bíblica. Isso não faz o menor sentido o que está acontecendo por aí. Porque quem satisfaz todas as coisas é Cristo. Então, ter fé em Cristo é satisfazer-se plenamente nele, exclusivamente nele, tão somente nele. Isso é a fé em Cristo. Então, eu começo a perguntar e questionar a minha fé. Tenho me satisfeito plenamente em Cristo? Se eu não tenho sido plenamente satisfeito em Cristo, posso não estar exercendo o tipo de fé que a Bíblia quer que eu tenha. O tipo de fé que Deus diz ser a fé real. Então, o primeiro elemento que me faz questionar, porque a fé é o alicerce no qual está alicerçada a esperança, e a esperança me faz olhar para o invisível. Nós precisamos viver além do normal, além do trivial. Isso é fé. Mas ele dá 2 conceitos de fé. O primeiro é ter certeza daquilo que se espera. Certeza daquilo que se espera. Então, fé é igual a acreditar na palavra de Deus e é igual a depender única e exclusivamente nesse Deus. Fé é ter certeza absoluta de que o Evangelho é real. É isso que o autor de Hebreus está dizendo.
Fé é ter certeza absoluta de que o evangelho é real. A fé cristã aqui precisa contar agora com um elemento que não é nosso, que é o elemento Espírito Santo. Por isso está escrito que a salvação é graça de Deus, mas isso é um dom, não vem de vós, é dado por Deus. Porque se a fé baseasse só na certeza humana, eu poderia até dizer que a salvação é um elemento humano, porque ela se baseia única e exclusivamente numa certeza humana. Mas nós sabemos pela Bíblia que a salvação pertence exclusivamente a Deus. Então, esse elemento fé precisa da ação do Espírito Santo para nos ajudar. Caso contrário, ela seria uma fé vacilante, não seria uma fé perfeita, não seria uma fé plena, se baseasse só na humanidade. Então, a fé, ela precisa tanto do elemento humano quanto do elemento Espírito Santo. Porque o elemento Espírito Santo é o que vai dar certeza dessa fé. Afinal de contas, eu sou humano e a minha fé vacila. Se eu fizer 40 quilômetros para lá e não encontrar Caxias, eu vou começar a perder a fé. Onde é que foi parar essa cidade? Né? E de repente eu só peguei o rumo errado. Né? Em vez de ir para lá, eu fui para lá. Cheguei em Veranópolis e não achei Caxias. Então a fé, ela precisa do Espírito Santo porque é ela que faz com que a fé seja plenamente correta. A fé humana é vacilante. Então a gente precisa desse elemento Espírito Santo junto da gente. Então, fé é a certeza daquilo que se espera. A fé precisa vir acompanhada do Espírito Santo, porque Paulo fala em 1 Coríntios 2,14, que para aqueles que não têm fé, o evangelho é loucura. Então, não se preocupe se o teu vizinho que não é cristão, se as pessoas do teu local de trabalho que não são cristãs, te acham meio lelé, meio maluco. Eu fui ateu por 20 anos. Eu achava tudo cristão lelé. Maluco, né? Inclusive falei isso para aquela que seria futuramente a minha esposa. Quando ela disse assim, a gente se apresentou, a gente estudava na mesma escola tal, e ela disse assim, eu sou cristã. Eu disse, meu Deus, mais uma doidinha no mundo, né? Eu peço perdão para Deus, eu já pedi perdão para ela, agora eu conto com a misericórdia de Deus e dela também para me perdoar. Mas eu, por 20 anos, achei que os cristãos eram loucos. Por quê? Porque me faltava o Espírito Santo. Me faltava ter fé suficientemente firme para me levar na direção desse Deus e dizer assim, como é que eu não via isso antes? Isso acontece de muitas maneiras. Tem gente por aí que não tem o Espírito Santo, lê a Bíblia, não entende nada. Não entende nada. Acha isso aqui tudo um absurdo, uma loucura, uma doideira, história da carochinha, contos de fadas, qualquer coisa assim. Mas lembra lá em Atos, quando Filipe é levado para um eunuco etíope que estava andando, lendo o livro dos profetas, e aí ele diz assim, você entende o que você está lendo? Ele disse, cara, eu leio, mas eu não entendo. Aí Filipe disse, posso te explicar? E aí ele explica, o eunuco disse, agora eu entendi, ali tem água, posso me batizar? E aí Filipe disse, vamos embora. Essa é a questão. A questão não é só ler as escrituras. A questão não é ter um diploma de teologia. A questão toda é ter uma fé alicerçada e baseada junto com o Espírito Santo, que nos faz ter certeza daquilo que se espera. O Espírito Santo, então, trabalha junto com a mente humana. E ele vai garantindo segurança e foco. Porque quando a minha fé se desfalece, o Espírito Santo diz, Edgar, confia e continua confiando. E eu digo, ok, então vamos lá. Vai ter um outro conceito, então. O primeiro deles é fé, a certeza do que se espera. E ele vai dizer também depois que fé é a convicção daquilo que não vemos. A segurança interior reflete um compromisso pessoal que o cristão tem com Deus. Eu lembro de uma historinha que contam, essa é uma historinha mesmo, que uma vez um avião foi pego numa turbulência. Quem aqui já pegou avião com turbulência sabe o que é, né? Você diz assim, agora, Jesus, estou indo, né? Bota as mãos aí que eu estou chegando. Aí depois passa a turbulência e diz, Jesus, foi só um aviso falso, fica tranquilo aí. Mas diz que tinha um avião com turbulência, todos os passageiros apavorados, dizendo, pronto, é hoje, não tem mais jeito. E de repente olharam lá atrás, tinha um jovenzinho, seus 14 anos, sentado, bem tranquilo. Olharam para o cidadão e todo mundo apavorado. E ele quieto, tranquilo lá. Até que alguém se
enfesou, disse, o que tô aqui, eu morrendo de medo e esse guri aí parado. Chegou lá e disse, ô rapaz, tu não tá com medo? Ele disse, não tô com medo. Mas como não tá com medo, olha como essa aeronave tá... Pode ficar tranquilo, não vai cair esse avião hoje. Como é que tu sabe? Meu pai é o piloto. Ele confiava no pai dele. Isso significa convicção daquilo que não se vê. Às vezes nossa vida está passando por uma turbulência enorme e nós começamos a nos apavorar. Apavoramos as pessoas ao nosso redor. Não deixamos ninguém quieto e ninguém em paz. Mas se isso acontece é porque nós não temos convicção de que Deus vai levar tudo do jeito que Ele quiser. E vai nos manter a salvo até o fim. Mas precisamos passar por essa turbulência para que tenhamos uma fé aperfeiçoada e uma vida cristã decente. Fé é a certeza daquilo que não vemos. Compromisso tão forte que me leva a agir de acordo com essa fé. E os outros não veem, só eu vejo. Então, não é de acordo com a razão, é de acordo com a fé. Por isso o cristão vive pela fé. E por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não sei quantos de vocês assistiram um filme que virou, na verdade, uma trilogia. Eu gostei só do primeiro, os outros eu dispenso. Matrix, o primeiro. Base do filme, se você não assistiu, é o seguinte. Tem um mundo que é exatamente igual a esse que nós vivemos aqui. Mas um dia um rapaz toma uma pílula e ele descobre que, na verdade, o mundo como nós o vemos aqui é uma mentira programada no nosso cérebro. São apenas impulsos eletrônicos que nos levam a pensar que isso aqui é real. Na verdade, todo ser humano vive numa cápsula e vive tendo a sua energia sugada para alimentar as máquinas que realmente comandam o mundo que nós não vemos. Mas quando ele toma aquilo, ele recebe a capacidade de agora enxergar o mundo que não era o real. Ou melhor, o mundo que era o real, que ele não vivia, que ele não sabia. Isso é ter convicção daquilo que não se vê. Todos nós precisamos acordar para enxergar um mundo que não é esse que nós vivemos aqui. Que nós só conseguimos viver pela fé. Então, fé é certeza daquilo que se espera, convicção daquilo que se vê. 1 Pedro, eu quero que você pegue esse versículo lá, só para a gente dar uma olhada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, para você entender como funciona. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala assim, ó. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé? A salvação de suas almas. Pedro está dizendo que, para as pessoas para as quais ele está escrevendo essa carta, vocês amam ao Cristo que vocês não veem. E é isso que vocês precisam continuar fazendo. Por quê? Porque à medida em que vocês amam isso, vocês alcançam o alvo da fé. Qual é o alvo da fé? A salvação de vocês. Por isso, sem fé, não tem salvação. Informação sobre Deus sem fé não passa de informação sobre Deus. Leitura da Bíblia sem fé não passa de leitura da Bíblia. Oração sem fé não passa de falatório, que não produz nenhum tipo de relação com Deus. Obras sem fé não passam de obras, que não produzem nada diante de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a vida na qual nós somos chamados a viver. Uma vida por meio da fé. E se nós não entendermos o elemento fé de forma correta, nós vamos ter uma fé errada, contraditória. Muitas vezes nós passamos o abismo ligado para algumas pessoas e a gente diz assim, agora tu vai fazer a tua oração, tá? Tá bom, o que eu tenho que fazer? Só crer, só crer. Não faz isso. Não é só crer. Você precisa crer e se render e saber que Ele vai te recompensar por isso. Cristo é tanto o Salvador como o Senhor. Então não adianta eu crer que Jesus é Salvador, mas não viver como se Ele fosse meu Senhor. Isso é vida sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Depois ele vai passar, então, ele passou versículos 1, 2 e 3 explicando a essência da fé. Depois ele vai passar do versículo 4 até o versículo 37, dando exemplos de pessoas que suportaram a fé, que se autossacrificaram,
que se consagraram e que tiveram uma vida marcada pela fé. Então, versículos 1, 2 e 3 de Hebreus 11, ele está explicando a essência da fé. Depois do versículo 4 até o versículo 37, ele vai dar exemplos de pessoas de como elas viveram a sua fé. Então, nossa vida precisa ser marcada pela nossa fé. Se não está sendo assim, então é bem complicado. E ele faz questão de frisar que o esforço que essas pessoas fizeram não são esforços carnais. Não é porque essas pessoas eram fortes. Não é porque essas pessoas eram mais inteligentes do que eu. Não é porque essas pessoas eram mais capazes de enxergar a Deus. Ele diz, não, são pessoas comuns, porque o que elas fizeram não foi fruto do seu próprio esforço, foi fruto da convicção espiritual chamada fé. Por isso Jesus disse, se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, isso é fé. Como a gente não entende isso, gente? Como a gente passa lendo e não vê essas coisas? Mas a fé é esse elemento espiritual, é uma convicção que faz nós enxergarmos o impossível. A fé, ela cumpre o seu papel de manter nosso compromisso com Deus e, ao mesmo tempo, afastado do pecado. Porque essas pessoas aqui podiam escolher o pecado, mas o autor de Hebreus diz que eles não escolheram, nem Moisés, que podia ter reinado lá no Egito como um senhorzinho, menor que Faraó, mas comendo sucrilhos toda manhã, mas ele preferiu não. Ele preferiu sair, tomar leite de cabra, das ovelhas e cabras que ele pastoreava do seu sogro, e viver como um servo, porque achou que isso era melhor do que ter toda a riqueza do Egito. A fé que está ligada à salvação é aquela na qual todo o meu ser aceita, confia e se entrega a Cristo. Então, muito cuidado quando no Abismo Ligado a gente diz assim, quer aceitar Jesus? Aceitar é só uma parte da fé salvífica. Eu tenho que aceitar, eu tenho que me render e eu tenho que confiar no sacrifício de Cristo. E isso significa a fé que leva à salvação. Não basta apenas crer que um dia Jesus foi para a cruz. Assim como o Tiago vai falar lá, não basta crer que existe só apenas um Deus. Até os demônios sabem, mas isso não faz diferença na vida deles. Então nós precisamos que a nossa fé nos mova. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo que fé e compromisso com Deus estão ligados. E eu concluo que fé, então, segundo Hebreus 11, é crer que Deus existe, buscar esse Deus, conhecer a obra desse Deus, apropriar-se da salvação que esse Deus operou e entregar-se a Ele como um sacrifício vivo. Isso é fé. Aí eu pergunto para nós, temos fé? Temos fé? Por isso que diz, quando voltar o Filho do Homem à terra, encontrará ele fé no mundo? Fé é crer que Deus existe, buscar esse Deus, conhecer sua obra, apropriar sua salvação e entregar-se como sacrifício vivo. E ela produz obediência, perseverança, resistência e ação. A fé não deixa ninguém parado. Então, se você caiu no conto de que o cristão é um cristão que acreditou, e agora que ele acreditou, ele senta e aproveita a maré, eu vou dizer para você que não é assim. A fé me leva a obedecer a Deus, e obedecer a Deus é o quê? Amar a Deus e amar o próximo. É ir em busca daquele que necessita e carece da ação de Deus. Também me leva a perseverar e resistir nas dificuldades e transformações que Deus vai operar na minha vida. E por fim, ela vai me levar a agir. Ela vai me levar à ação. Por isso Jesus, em Atos 1:8, fala, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque a fé leva a uma ação de compartilhar a presença desse Deus em nós. Se nós não entendermos fé assim, pessoal, a gente pode ir embora daqui e nunca mais voltar. Porque isso é fé. Qualquer coisa diferente disso não é fé. Aí a gente vai brincar de ser cristão como minha irmã, quando era pequena, brincava de casinha. Ela não era proprietária de casa, ela não pagava imposto, ela não fazia nada. A única coisa que ela botava um fogãozinho, umas panelinhas com uma comidinha que ela imaginava que estava ali e ficava brincando com as bonequinhas dela. Aquilo não transformava ela numa dona de casa. Aquilo era brincar de casinha. Hoje ela tem uma casa e ela sabe o quão difícil é manter uma casa, manter uma família,
andar com seu esposo de uma forma íntegra, correta, cuidar do seu filho e educar o seu filho. Hoje ela sabe que brincar de casinha é muito aquém do que ser realmente uma dona de casa. Se nós não entendermos fé direito, a gente só está brincando de ser cristão. A gente não está sendo cristão de verdade. A fé é o primeiro elemento de um cristianismo saudável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque Tu operaste uma salvação que é única e exclusivamente Tua, feita na cruz, e nós precisamos nos apropriar dessa salvação por meio da fé. Não há outro elemento. Não podemos comprar o Teu favor com obras, não podemos comprar o Teu favor com dinheiro, não podemos comprar o Teu favor de qualquer jeito, mas podemos nos apropriar do Teu favor por meio da fé. Então, Deus, Tu esteja nos ajudando a ter uma fé correta, concreta, sincera. Que essa fé que às vezes a gente escuta por aí, não é a fé verdadeira, Pai. Fé verdadeira é quando nós confiamos plenamente em Ti, até mesmo nos momentos difíceis. Até mesmo quando nossa vida parece estar perdida. Mas nós queremos que Tu estás no comando. E que Tu não vai deixar a gente perecer. Mas que Tu estás fazendo isso para que nossa fé seja fortalecida, seja aprimorada, seja depurada, seja lapidada. Então nos ajuda a isso, Pai. Deus, que nós possamos, cada um de nós, levar essa fé para a ação. Que cada um de nós possa crer que Deus existe, possa buscar esse Deus, possa conhecer a sua obra, possa apropriar-se da salvação e possa realmente agir de acordo com essa salvação. Porque isso é fé. Não deixa a gente se contentar com uma fé menor que isso. Porque fé menor que isso não é fé verdadeira. Então, Deus, assim como um dia alguém falou é só pela fé, nós cremos e queremos exercitar essa fé. Em nome do Teu Filho amado Jesus oramos. Amém.